Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre tecnologia. Essas são nossas aulas sobre infraestrutura de TI e essa é a nossa aula 2, falando de infraestrutura de dados e redes. Nessa segunda parte nós vamos falar sobre os protocolos de comunicação. Sempre é bom relembrar para vocês a necessidade de verificarem o nosso conteúdo, que está em nossa sala de aula virtual, que complementa o material que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 2, parte 2. Protocolos de comunicação. Protocolos de comunicação são descrições formais de formatos e regras de mensagens digitais. Nós já vimos em nossa aula anterior que os protocolos determinam como as informações, como as mensagens devem ser transmitidas através das redes de comunicação. Um protocolo abrange desde autenticação, detecção, correção de erros e sinalização. Protocolos também podem descrever a sintaxe, a semântica e a sincronização das comunicações, sejam elas analógicas ou digitais, através das redes de comunicação. O melhor exemplo para a descrição de protocolos é o nosso modelo de referência OSI, Open System Interconnection. Segundo o nosso modelo de referência, nós temos aí 7 camadas. Essas 7 camadas são divididas em patamares, onde cada patamar se refere a uma bateria, um conjunto de protocolos que vão desempenhar determinada função, determinado padrão para estabelecer a comunicação dentro da rede. Na parte mais baixa da pilha de protocolos desse modelo de referência, nós temos a camada física, a camada 1, que se refere ao hardware, aos sinais elétricos e trata de bits. Na camada 2, nós temos aí a conhecida camada de enlace de dados, onde nós vamos ter o tratamento do endereço físico e vamos encontrar equipamentos como pontes e switches. Na camada 3, chamada camada de rede, nós temos toda a parte de endereço lógico. São os protocolos de endereçamento. E vamos encontrar tipicamente roteadores como os equipamentos principais. A camada 4, chamada camada de ligação, também conhecida como camada de transporte, ela é destinada ao controle e à conexão entre hosts, entre os equipamentos de rede, e também vai transacionar com as portas de comunicação. Acima da camada 4, nós temos as camadas superiores, mais relacionadas aos usuários da rede, e são a camada 5, camada de sessão, que estabelece o controle de sessão entre os aplicativos dos usuários. A camada 6, que vai tratar dos formatos, criptografia, toda a parte de controle de transmissão das informações das aplicações dos usuários, que é a camada de apresentação. E a camada mais alta, a camada 7, que está intimamente relacionada com os aplicativos dos usuários, que vai tratar da interface desses aplicativos juntos aos sistemas de comunicação, junto aos computadores, junto ao sistema operacional. Seguindo aí o modelo de referência OSI, nós temos verticalmente a troca de serviços entre as camadas e nós temos os protocolos a cada nível, a cada camada. Nós temos protocolos referentes ao nível físico, protocolos referentes ao nível de enlace, ao nível de rede, ao nível de transporte, sessão, apresentação e aplicação. Os 3 primeiros níveis, as 3 primeiras camadas do modelo, se referem a protocolos de controle de comunicação e de troca de mensagens. Já o protocolo ou protocolos da camada de transporte são destinados à ligação, a essa comunicação entre hosts, como falamos anteriormente. E os 3 elementos, as 3 camadas superiores, tratam com protocolos que controlam o formato e a apresentação das mensagens vindas dos usuários da rede. É importante notar que cada camada utiliza informações da camada anterior, cada camada fornece informações à camada superior e cada equipamento possui sua própria pilha de camadas.
Então, nós temos protocolos ao nível de camadas e nós temos serviços ao nível entre camadas. E as camadas inferiores prestam serviços às camadas superiores. Reforçando, as 3 primeiras camadas do modelo de referência, camada física, camada de enlace e camada de rede, são ditas camadas de suporte à rede. São o primeiro nível. A camada de transporte é dita camada de ligação. E as 3 camadas superiores, seção, apresentação e aplicação, são ditas camadas de suporte ao usuário. Considerando ainda o modelo OSI, tomando ele como referência, nós temos diversos protocolos que poderão ser encontrados nas diversas camadas, tanto nas camadas superiores quanto nas camadas inferiores. Apenas na camada física nós não temos um protocolo lógico. A camada física trata justamente das conexões físicas. São padrões de conexão, são tipos de conectores, padroniza esse tipo de cabos, níveis de sinais elétricos ou ópticos. Na camada de aplicação, por exemplo, nós temos protocolos de e-mail, como POP e SMTP. Nós temos para aplicações web, como HTTP. Nós temos controles de seção de host, como Telnet e outras, por exemplo. Controle de serviço de diretório, como DNS. Toda a parte de gerenciamento de rede, como protocolo SNMP. Temos na camada de apresentação esses protocolos, o FTP, referente a protocolo de transferência de arquivos, o HTTP como protocolo para o web. Temos as portas de comunicação que estão relacionadas à camada de seção, como as portas 80 HTTP, a porta 20 e 21 de FTP, a porta 53 DNS, por exemplo. Na camada de transporte, nós temos basicamente os protocolos TCP e UDP, que são os mais utilizados, principalmente conexões via web. Na camada de rede, destaca-se o protocolo IP, Internet Protocol, em sua versão 4, ainda em uso, e a versão 6, o IPv6, que deve ser cada vez mais utilizado. E na camada de enlace, nós temos aí protocolos como o Ethernet, que é o carro-chefe das redes locais de computadores, os protocolos baseados nos padrões 802, e os protocolos ponto-multiponto, que também são muito utilizados na camada de enlace. Já na camada física, nós temos aí padrões de comunicação, como categorias de cabo, CAT5, CAT6, por exemplo, que é cabeamento metálico. Nós temos padrões para conectores metálicos, padrões para conectores ópticos, e assim podemos compor desde a camada 1 até a camada 7, temos todas as necessidades que uma rede de comunicação precisa para ser colocada em funcionamento. Um dos principais processos que envolvem a utilização de redes locais de computadores é o processo de encapsulamento e desencapsulamento, quando nós falamos de pilhas de protocolos. O encapsulamento ocorre durante a descida na pilha de protocolos dos dados, que passam por um processo, e esse processo vai acrescentando a esses dados informações que serão usadas ao longo do meio de comunicação. Cada camada vai adicionar informações de controle aos dados que são recebidos lá nas camadas superiores, e essas informações, essa entrega de dados acontece para as camadas inferiores com essas informações de controle acrescidas. Os dados recebidos, as informações de controle de uma camada, eles passam a ser denominados de unidades de dados de protocolo, chamados também de Protocol Data Unit ou PDUs. Vejam em nossa ilustração que os dados de uma aplicação recebem mensagens da aplicação, recebem um cabeçalho que é acrescentado a esses dados. No segmento inferior, descendo na nossa estrutura, no nosso modelo de referência, nós temos na camada de transporte, por exemplo, os segmentos TCP ou datagramas UDP, que também vão acrescentar um cabeçalho.
Na camada imediatamente inferior, que é a camada de rede, nós temos o datagrama IP, que também vai acrescentar um cabeçalho até chegar na camada de enlace, onde nós temos também o cabeçalho ou PDU da camada de enlace. Vejam que a cada descida nessa escada, nós acrescentamos um cabeçalho, nós acrescentamos informações que serão necessárias para que o dado seja transmitido através da rede, para que as mensagens sejam transmitidas através da rede, cheguem no seu destino e, no processo inverso, sejam desmontadas, sejam desencapsuladas. Vejam aqui o exemplo da transmissão de um e-mail. Nós temos aí logo no topo os dados de um e-mail, que são referidos apenas como dados. Esses dados são desmontados, são segmentados a partir da camada de transporte. Na camada de transporte ganham um cabeçalho da camada de transporte e são enviados para a camada de rede. Na camada de rede eles também ganham um cabeçalho da camada de rede associado ao cabeçalho da camada de transporte, recebendo aí o nome de pacotes. Esses pacotes são encaminhados para a camada imediatamente inferior, a camada de enlace, ou camada de frame, quadros, que vão ganhar também os respectivos cabeçalhos da camada. A partir desse momento, uma vez todo o trailer de quadro, toda a estrutura do quadro pronta, eles são enviados para a camada física, que são tratados, são transformados em impulsos elétricos ou impulsos ópticos, que vão ser transmitidos através da rede na forma de bits. Essa mensagem de e-mail, então, transmitida como bits, chega ao destino nesse formato e recebe todo o processo de desmontagem onde são retirados os cabeçalhos correspondentes. Cabeçalho de quadro, frame, na camada de enlace, cabeçalho de rede, pacote, packet, na camada de rede, cabeçalho de transporte, segmento, na camada de transporte, até chegar novamente ao dado que foi transmitido originalmente pelo aplicativo do usuário de origem. Cada unidade de dados, então, quando chega no destino para o processo de desencapsulamento, sobe na pilha de protocolos, até que no final nós temos aí apenas os dados que foram efetivamente transmitidos pelo programa aplicativo. Cada camada nessas diferentes etapas, trata as suas informações de controle, realizando funções que são específicas daquela camada, de acordo com a informação que está contida no cabeçalho. O cabeçalho da unidade de dados ele é removido e apenas o campo de dados é que vai ser entregue na camada imediatamente superior. O campo de dados de uma camada representa a unidade de dados daquela camada. É o cabeçalho somado aos dados propriamente ditos da camada imediatamente superior. Então, se temos aí uma transmissão entre receptor e transmissor dentro da internet, por exemplo, nós temos a interface de rede, a placa de rede, por exemplo, que é um driver de rede que vai receber o sinal em impulsos elétricos. O nosso sinal de e-mail, a nossa mensagem de e-mail chega na placa de rede do destinatário. É feito todo o tratamento nas camadas de rede, passando pela camada de transporte, até chegar à camada de aplicação com o aplicativo de e-mail, recebendo aquele dado e separando o que realmente é a informação que deve ser tratada, que é a informação que deve ser entregue ao usuário final. Vejam que para cada camada, seja na interface de rede, seja na própria camada de rede, na camada de transporte ou na camada de aplicação, nós temos protocolos específicos que vão tratar esses dados da maneira correta. Portanto, também é necessário que essa informação seja transmitida de uma maneira correta, de uma maneira coerente, dentro de um meio de transmissão que possa oferecer essa segurança. Vamos entender um pouco mais desse fluxo. Vamos ver aqui na nossa animação a transmissão de um pacote que vai ser enviado pelo host à esquerda e esse pacote, esses dados vão passar pelas camadas de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física,
ultrapassando a rede de comunicação, chegando no outro host, o host à direita, que vai fazer o desmonte desses cabeçalhos até receber novamente a informação ou dado pura e simplesmente. Verifique que para cada nível, para cada camada, esses dados vão receber um nome específico. Vamos lá. Temos a comunicação entre os IPs de host de esquerda para a direita. Os dados chegam na camada de transporte, recebem o encapsulamento e passam a ser segmentos. Os segmentos são transmitidos para a camada de rede e passam a ser encapsulados e receber o nome de pacotes. Os pacotes são transmitidos para a camada de enlace, são encapsulados e passam a receber o nome de frames. O frame chega à camada física, é transformado em bits. Os bits são transmitidos para o outro lado e acontece aí novamente o processo de desencapsulamento, onde frames são transformados em pacotes, são transformados em segmentos e voltam ao seu estado natural de dados. Dentre os protocolos mais utilizados para comunicação de redes, nós temos aí os protocolos que seguem o modelo TCP/IP. Lembrando sempre que o modelo TCP/IP é a base das transmissões de internet, o modelo de internet. O TCP, Transmission Control Protocol, e o IP, Internet Protocol, são os dois protocolos mais importantes usados na internet. Esse conjunto se refere a padrões que permitem interconexão de redes e sistemas ditos heterogêneos, ou seja, com máquinas, com sistemas, com dispositivos diferentes, desde redes físicas com diferentes tecnologias e topologia de acesso, diferentes equipamentos, diferentes aplicativos fornecidos por diferentes fabricantes, com arquiteturas de hardware e software bastante distintas que, mesmo assim, conseguem se comunicar, ainda que usando sistemas operacionais diferentes. Por isso, são ditas redes ou sistemas heterogêneos. No TCP/IP, toda essa estrutura, os elementos de rede são conhecidos como hosts ou sistemas finais. Então, nesse conjunto que conhecemos como internet, ela é, na verdade, uma grande interrede TCP/IP, composta por uma coleção de diferentes redes físicas, com diferentes implementações lógicas, que são interconectadas, que interconectam hosts, que são sistemas finais, por meio de diferentes equipamentos, como roteadores, routers, switches e outros equipamentos capazes de estabelecer e lidar com as informações que são transmitidas por essa rede. Dentro desse modelo TCP/IP, nós temos em destaque 3 protocolos. Na camada de rede, o protocolo de endereçamento, que é o protocolo IP, de camada 3, e os protocolos de paratransporte, o TCP e o UDP, que são de camada 4. Vendo aí os datagramas TCP e UDP, percebemos logo de primeiro momento que o TCP é um protocolo mais complexo e tem bem mais controles, em relação ao protocolo UDP, que é mais simples. Nós vamos ver a diferença entre ambos. O TCP ele é um protocolo dito orientado à conexão, ou seja, ele permite que se faça o controle do estado da transmissão de um determinado pacote, de uma determinada informação. Ele verifica, por exemplo, se os pacotes são transmitidos pela rede, são transmitidos do emissor para o receptor, chegam no receptor adequadamente, se houve alguma falha. Se houver alguma falha, é solicitada a retransmissão, ou seja, ele é bastante confiável nesse ponto. Já o UDP, que é o User Datagram Protocol, ele não é orientado à conexão, ou seja, ele não verifica se esses pacotes foram transmitidos, chegam completos, chegam íntegros ao receptor. Ele não fornece esse controle de erros por ser um protocolo mais simples. Em contrapartida, ele consegue ser um protocolo mais rápido, mais eficiente em termos de transmissão. Enquanto o TCP inclui mecanismos de controle de fluxo de dados e o UDP não possui esses controles e não solicita a confirmação de alguma entrega de pacotes,
significa dizer também que é necessário, para o uso de UDP, de redes que sejam de grande eficiência, que apresentem baixa taxa de erro, para que as informações sejam transmitidas com maior segurança, já que o protocolo UDP não oferece essa garantia. Então, quando usamos o protocolo UDP, o cliente solicita, por exemplo, dados a um servidor, o servidor responde, retransmite o que é solicitado pelo cliente, mas não há uma conferência se esses dados, se essa informação realmente chegou ao destino. Por isso, é um protocolo mais simples, o UDP, ele é mais rápido porque tem menos controle, porém, ele é menos seguro em relação a essa questão do recebimento dos dados e não se estabelece uma conexão. Já o funcionamento do protocolo TCP, ele requer estabelecimento de conexão, requer confirmação dessa conexão para aí sim acontecer a transmissão dos dados que foram solicitados do cliente para o servidor e a conferência se esses dados foram realmente recebidos e, caso não tenham sido recebidos, a solicitação de retransmissão. Portanto, o protocolo TCP ele tem um funcionamento mais complexo, ele possui mais controles, ele é mais seguro nesse ponto de vista de recebimento de dados em relação ao protocolo UDP, ele requer o estabelecimento de conexão antes de transmitir esses dados e solicita a retransmissão no caso de dados de pacotes não recebidos ou corrompidos. Veja que o protocolo TCP ele é o mais usado nas comunicações cliente-servidor dentro da internet. A internet é uma rede que não se tem muito controle sobre ela, sobre a qualidade do que é transmitido, por exemplo. Então, ele é mais utilizado. Já o UDP, ele é utilizado em conexões mais ditas estáveis, em conexões de redes que possuem um controle de erro, efetivamente uma eficiência maior, e ele é utilizado nessas condições. Considerando a camada de transporte UDP, tendo como protocolo de transporte UDP, nós temos aí alguns programas, nós temos aí alguns protocolos que podem ser usados. Por exemplo, o DNS, que é o protocolo usado na camada de aplicação, pode usar a porta 53 usando o UDP na camada de transporte. Ou o protocolo ICMP, que é usado no comando ping, usando a porta 7 também. Temos também o Look@LAN, que é um programa de verificação de rede, de sniffer de rede, que usa um protocolo de gerenciamento SNMP, portas 161 ou 192 na camada de transporte, também utilizando o protocolo UDP. Vejam que é possível também outros tipos de aplicações, utilizando outros protocolos de diferentes portas, utilizando o UDP na camada de transporte. Como no UDP não há apresentação, não há uma conexão entre o remetente e o destinatário, o UDP não é orientado à conexão, como dito. Ele oferece um meio para que as aplicações enviem seus datagramas encapsulados sem estabelecer uma conexão. Então, o UDP transmite segmentos que constituem um cabeçalho de 8 bytes seguidos pela carga útil, ou seja, o UDP é basicamente um IP que possui um pequeno cabeçalho, resumidamente. Daí a sua simplicidade. Se pegarmos o exemplo da conexão entre dois hosts, um host com serviço de e-mail, internet e acesso remoto, querendo transmitir para outro host da mesma forma, o hospedeiro, as portas de comunicação servem para identificar os pontos extremos nos hosts, nas marcas de origem e de destino. Quando um pacote UDP é transmitido e ele chega ao seu destino, a carga útil é entregue ao processo associado àquela porta de destino, ou seja, estabelecemos o que chamamos de socket, onde nós temos o endereço e a porta de destino. Sem utilizar esse campo de portas, a camada de transporte, por exemplo, ela não saberia o que ia fazer com esse pacote. Com as portas, a camada entrega os segmentos corretamente no seu destino, na recepção. Então veja que nós temos os serviços
relacionados às portas específicas desse serviço e os endereços de rede que deverão ser encaminhados. Esse conjunto endereço e porta é que vai estabelecer justamente o caminho correto, a direção e a entrega correta da informação quando nós utilizamos o UDP como protocolo da camada de transporte, da camada de ligação. O UDP, como dito, ele é menos complexo, não realiza controle de fluxo, ou controle de erros ou retransmissão após a recepção de um segmento incorreto. Isso aí é responsabilidade das aplicações do usuário. Ele fornece sim uma interface para o protocolo IP com um recurso adicional de demultiplexação de vários processos que utilizam as portas. Comparativamente, é um protocolo IP com um plus a mais. Um datagrama IP com UDP, basicamente é um cabeçalho IP de 20 bytes, um cabeçalho UDP de 8 bytes, mais os dados de UDP que vão formar esse datagrama. Se tivermos aí como exemplo uma comunicação usando UDP na camada de transporte, os datagramas diferentes vão tomar rotas diferentes dentro de uma rede de comunicação. Os dados são divididos em datagramas, são quebrados, são segmentados na camada de transporte. Nós temos o datagrama 1, ou segmento 1, datagrama 2, 3, 4, 5 e 6 no nosso exemplo. Ao serem transmitidos, tomam rotas diferentes em relação ao destino e os datagramas são recebidos fora de ordem. O que pode acontecer é que os datagramas fora de ordem não são reorganizados no final, na chegada ao destinatário. A aplicação do destinatário deve fazer esse reajuste, esse rearranjo para colocar em ordem. E os datagramas que são perdidos ou que são mal formados durante esse processo não são reenviados. Veja que enquanto nós temos na transmissão a ordem datagrama 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na transmissão, na recepção nós temos já datagrama 1, datagrama 2, datagrama 6, datagrama 5, datagrama 4. O datagrama 3 se perdeu e não será retransmitido. Considerando a camada de transporte UDP ainda, nós temos as solicitações e respostas UDP, onde o cliente 1, por exemplo, faz uma solicitação de DNS na porta de origem 49152 com porta de destino 53. Essa solicitação é feita ao servidor via DNS porta 53, no servidor Radius porta 1812. Já o cliente 2 faz sua solicitação de autenticação no usuário 2 no servidor Radius, porta de origem 51152 e porta de destino 1812. Vejam que as solicitações vêm de hosts diferentes, de clientes diferentes, que vão solicitar portas de destino diferentes. E essas solicitações são atendidas adequadamente pelo servidor, que se orienta em relação a endereço de rede e a porta solicitada. Um exemplo de aplicação UDP são essas aplicações de redes cliente-servidor, onde o cliente envia uma solicitação ao servidor e espera uma resposta de volta. Se a solicitação ou resposta se perder, o cliente simplesmente chega a um timeout, ou seja, tempo esgotado, e deverá tentar novamente. Uma aplicação que utiliza o UDP nesse tipo de transmissão é o DNS, ou Domain Name System. Não é necessária nenhuma configuração antecipada e também nenhum encerramento posterior. Basta enviar duas mensagens pela rede, que são as mensagens de solicitação e de resposta. Um outro exemplo de aplicação UDP é utilizando o socket, DNS, para estabelecimento de conexão segura através de uma VPN numa rede de comunicação, onde o servidor recebe essa conexão, recebe essa solicitação de conexão, utilizando portas de comunicação segura, DNS, por exemplo, UDP na porta 53, e é feita também a transmissão através dessa VPN. Considerando agora a camada de transporte usando o protocolo TCP, na camada de ligação, nós temos aí aplicações da camada
7 da camada de aplicação, como programa de e-mail, navegação web e FTP. O programa de e-mail, por exemplo, o protocolo POP3, utilizando a porta 110, o protocolo HTTP, utilizando a porta 80, o protocolo FTP, utilizando as portas 20 e 21, tomando como base relacionados ao protocolo de transporte TCP na camada de ligação. Considerando a camada de transporte utilizando o protocolo TCP, a camada IP não oferece garantia que os datagramas serão entregues de forma apropriada. Não é papel da camada de rede garantir a entrega de datagramas. Esse papel é da camada de transporte. A camada IP, então, não oferece garantias que os datagramas serão entregues de forma apropriada e o TCP é que vai administrar os timers, ou seja, toda a parte de sincronismo de retransmissão sempre que houver necessidade de retransmitir um datagrama. Os datagramas também podem chegar fora de ordem e cabe ao TCP reorganizar esses datagramas na sequência correta. O TCP deve fornecer ainda a confiabilidade que a maioria dos usuários deseja, principalmente quem utiliza a internet, mas que o IP não oferece. Com um canal confiável, nenhum dado transmitido é corrompido ou perdido, e todos vão ser entregues na hora que forem enviados. Esse é o modelo que é oferecido pelo protocolo TCP às aplicações que são usadas na internet, e daí a sua larga utilização. O TCP, então, ele foi projetado especificamente para oferecer um fluxo de bytes fim a fim, ponto a ponto, confiável numa rede não confiável, ou seja, a estrutura da internet. O TCP é orientado à conexão porque antes do processo de transmissão dos dados ser aplicado, é necessário haver uma apresentação, um handshake, a conexão. É necessário estabelecer a conexão entre emissor e receptor. Os segmentos preliminares de conexão TCP devem ser enviados a ambos os lados da conexão, que vão iniciar o que a gente chama de variáveis de estados que são associadas a essa conexão TCP. Toda máquina que for compatível com o TCP tem uma identidade de transporte TCP, que pode ser um procedimento vindo de uma biblioteca, por exemplo, DLL no Windows, né, que é um processo de usuário, que é relativo ao software, aplicação, ou também parte do núcleo, do kernel do sistema operacional, mas em todos os casos, ele gerencia fluxos e interface TCP para a camada IP. Por fim, na camada 3, na camada de redes, temos o protocolo de internet, o protocolo IP, que é o protocolo de endereçamento. Na camada de rede, o protocolo IP tem as funções de repasse e roteamento. Repasse significa mover pacotes da entrada do roteador para a saída adequada, para a saída certa do roteador. É um processo de passar por um único intercâmbio dentro daquela entidade, dentro daquele host. E roteamento, que é determinar o melhor caminho, a melhor rota que deve ser seguida pelos pacotes, desde a origem até o destino. Refere-se ao processo de planejar exatamente esse percurso, essa viagem, da origem até o destino. Na camada de rede, nós temos aí algoritmos de roteamento que permitem essa transição dos pacotes, que permitem esse tráfego de pacotes através de uma tabela de repasse. Os roteadores possuem tabelas onde eles conseguem fazer esse redirecionamento sempre que for necessário. E o IP, ele vai permitir identificar o host e a rede de destino, o que facilita bastante o trabalho desses elementos de comutação de rede. Se tomarmos a camada de rede como referência, quando enviamos uma solicitação através da camada de aplicação, quando uma aplicação de usuário solicita um serviço para uma estação ou um elemento de rede ou ainda um servidor, esse fluxo segue através de toda a estrutura que nós já vimos, do modelo de referência OSI, vai ser transmitido através de toda a rede, onde os roteadores vão trabalhar até a camada 3, a camada de rede, verificando aí o endereço, verificando o destino a qual se refere aquela solicitação.
até chegar no destino, até chegar no host final, seja um servidor ou uma outra estação. Essa solicitação é verificada, é atendida e retornada no mesmo fluxo, no sentido oposto. É assim que funciona uma rede de comunicação, é assim que funciona basicamente a internet. Os pacotes IP, eles são direcionados sem conexão, ou nenhuma conexão é estabelecida antes do envio de pacote de dados. Os segmentos são encapsulados dentro de pacotes. A transmissão normalmente é feita pelo melhor esforço, de uma forma não confiável, onde se visa ganhar tempo, ganhar agilidade na transmissão dos pacotes. E isso daí vai independer do meio físico. E não importa se o meio físico seja fibra óptica, não importa se o meio físico seja par metálico, não importa se o meio físico seja sem uso de estruturas como cabos, por exemplo, usando redes sem fio. Então, a camada de rede ela é capaz de tratar desses pacotes, que os pacotes IP fluam através da rede toda interconectada e cheguem até o seu destino. Os pacotes são roteados rapidamente através da rede, todos os pacotes IP. É possível que alguns pacotes sejam perdidos nesse caminho, como já vimos, onde, como um protocolo não confiável, o IP não garante mesmo que esses pacotes que são enviados todos sejam recebidos. E outros protocolos, como nós vimos, é que vão fazer esse rastreamento e fazer esse gerenciamento, como ocorre com o TCP dentro dessa estrutura. Por fim, independente se transmitimos em Ethernet via cobre, passando por fibra ótica, chegando à transmissão sem fio, a camada de rede ela garante que essa comunicação vai acontecer. Ela estabelece justamente esse endereçamento e essa transmissão dos pacotes IP, independente do meio físico que é utilizado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo que foi apresentado. Mais uma vez eu reforço a necessidade de verificarem o que nós temos em nossa sala de aula virtual, que complementa o que foi aqui apresentado. Aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Até lá!